Este mês de março é marcado pela campanha Março Amarelo, como nós vimos na reportagem, e também Março Lilás, focadas na conscientização sobre endometriose e câncer de colo do útero, reforçando então a importância da saúde da mulher. Sobre esse assunto, conversamos agora com o oncoginecologista, que é o Dr. José Carlos Sadala, já está por aqui com a gente. Doutor, muito bom dia, bem-vindo aqui ao Band News TV. Já quero começar ressaltando aqui com o senhor a importância dessa conscientização para reduzir doenças ginecológicas e, de fato, promover a saúde feminina, né, doutor? Bom dia mais uma vez. Isso mesmo. Bom dia, obrigado pelo convite. E a importância desse tema, né? O câncer de colo do útero, só aqui no Brasil, atinge mais de 17 mil casos novos todo ano. Então, é muito importante falar sobre isso e aproveitar esse mês para as pacientes procurarem o seu ginecologista e fazer sua rotina ginecológica. Certo, doutor, aqui eu também queria ressaltar contigo a importância dos sintomas para a gente conseguir ter diagnósticos aí precoces. E aí a gente consegue dividir um pouco, focando na endometriose e também nas outras doenças que a gente pode ter esses diagnósticos prévios, né? Os principais sintomas aí para nossa audiência ficar atenta. Em relação ao câncer de colo do útero, o ideal é que a gente pega numa fase sem sintoma. Por isso a importância dela passar no ginecologista e fazer o seu Papa Nicolau. À medida que a doença vai progredindo, ela pode ter um pouco de sangramento irregular, um corrimento atípico, geralmente com um odor ruim, e dor e sangramento na relação sexual. Então, se ela tiver isso, vale a pena procurar para detectar o câncer de colo mais precoce. Indo para a endometriose, o que mais chama atenção, dos sintomas mais frequentes, são as cólicas menstruais, geralmente cólicas severas e, em alguns casos, até incapacitantes, fazendo a mulher faltar da escola, faltar da faculdade, faltar do serviço. Outra queixa importante da endometriose é a dificuldade para engravidar. Bacana, doutor. Ia pegar até o gancho aqui, porque a gente ouve falar muito até que menstruação não é doença e tem essas questões, mas de fato a mulher nesse período ela não pode sofrer dor absurdas, né? Não é comum que ela sinta tanta dor, não é, doutor? Exatamente, e não é normal sentir dor, isso que a gente precisa incutir na cabeça das pessoas. Se ela está com dor forte, pode ter outras causas além da endometriose, mas precisamos pesquisar a endometriose, que gera bastante sofrimento. Certo, doutor. E aí, nesse cenário é que entra também a realização regular ali de exames. Quais são os principais exames aí para se manter uma periodicidade, uma regularidade, até para conseguir identificar essas doenças ou até outras a tempo? Em relação ao câncer de colo do útero, é fundamental ela ser examinada e fazer o exame do Papa Nicolau rotineiramente com o seu ginecologista. Quando a paciente faz todo ano, se ela tem 3 exames normais, dá para a gente espaçar isso para cada 3 anos, mas é importante ser examinada e colher. Em relação à endometriose, não existe um exame de rotina para ela fazer. Temos que estar atento às queixas, as principais, cólica forte no período menstrual, dor na relação e dificuldade para engravidar, porque um ultrassom simples dificilmente diagnostica. Precisamos fazer um ultrassom transvaginal com preparo intestinal ou uma ressonância de pelve, ressonância magnética de pelve com preparo intestinal. O ultrassom simples não vai detectar e ela vai continuar sentindo dor, infelizmente. Perfeito, doutor. E o que a gente pode trazer em relação aos avanços médicos e tecnológicos que proporcionam aí tratamentos mais personalizados e até menos invasivos, né? Quando a gente chega, de fato, no estágio dessas doenças, quando elas já estão diagnosticadas. A chave para uma menor morbidade, uma menor sequela do tratamento é a detecção precoce, tanto do câncer de colo do útero, quanto da endometriose, que não é câncer, mas acaba gerando sequelas. Então, do câncer de colo do útero, quanto mais cedo você detectar, tem tratamento menos invasivos. Às vezes, nem precisa tirar o útero. Então, é fundamental detectar em períodos, em estádios mais precoces. Já em relação à endometriose,
pode ser necessária uma cirurgia minimamente invasiva, quer seja laparoscópica ou robótica, e você removendo os focos, você diminui, a gente já sabe hoje em dia que diminui a chance dela voltar. Outros tratamentos são os tratamentos medicamentosos. Existem DIUs hormonais que acabam melhorando o sintoma da paciente e, às vezes, até postergam uma cirurgia ou até adiam uma cirurgia. Tudo isso vai depender do desejo reprodutivo dela. Certo, doutor. E nos dois casos, existem possibilidades aí inúmeras de tratamento eficazes, até quando são diagnosticadas precocemente, tanto no caso da endometriose quanto no caso do câncer de colo de útero, né? Exatamente. No câncer de colo do útero, mesmo avançado, tem cura também. Então, quem está nessa situação, não abandone o tratamento. Nesses casos, o tratamento não é cirúrgico, é com rádio e quimioterapia e consegue a cura na maioria dos casos. Certo. No caso do câncer de colo de útero, doutor, tem alguma relação com a genética, em relação a mães que tiveram também essa doença? As mulheres acabam sendo mais propensas a ter também ou não? Não, no câncer de colo do útero, a genética é um papel bem pequeno. Na endometriose existem famílias de pacientes com endometriose. No câncer de colo do útero, o principal responsável é o vírus HPV, o papiloma vírus humano. E a gente já tem vacina para ele. Então é importante frisar que essa vacina é distribuída gratuitamente no SUS para meninos e meninas dos 9 aos 14 anos. Então é muito importante que elas se vacinem para a gente diminuir esses números que são tão altos aqui no Brasil. E, doutor, quais são as principais dúvidas das pacientes que chegam até o senhor, até o seu consultório, em relação a essas duas doenças que atingem tantas mulheres, ou até os principais mitos, né, que a gente vê por aí? As principais dúvidas, principalmente, são das mulheres jovens que querem engravidar. Tanto na endometriose quanto no câncer de colo uterino, elas ficam preocupadas se vão poder ser mães no futuro. E sim, na maioria dos casos, a gente consegue preservar a fertilidade. Na endometriose, praticamente 100% dos casos, e no câncer de colo do útero, vai depender se a gente consegue pegar mais no começo. Tem tratamentos eficazes e seguros para preservar o útero, dependendo do estágio da doença, se está no início. Um outro mito que a gente vê, até bom você ter perguntado, é em relação à vacina. Muita gente acha que se tomar a vacina vai ter efeitos colaterais graves, que é mito, são muito raros, e que vai estimular a atividade sexual dessas meninas precocemente. Imagina, isso não tem fundamento nenhum. É importante, sim, que vacinem essas crianças para que no futuro a gente diminua esses números de câncer de colo do útero. Uma outra dúvida que surge muito na nossa audiência feminina é em relação ao HPV. A mulher, quando ela contrai o HPV, ela já pode considerar aí que, de fato, ela está com câncer de colo de útero ou não? Não. Na verdade, a maioria das pacientes não vai ter nada. Para você ter ideia, 90% das pacientes que têm infecção pelo HPV vai ter contato com o vírus e vai resolver, ponto final. 10%, esse vírus vai se incorporar no material genético da paciente e ela vira o que a gente chama de portadora crônica. Dessas portadoras crônicas, de novo, 90%, nenhum problema. Mas 10% pode manifestar a doença e pode evoluir para câncer de colo. Se a gente pensar 10 de 10, é 1% só, é muito pouco. Mas o HPV é prevalente em 85% das mulheres. Por isso, esses números altos em relação ao câncer. Certo, doutor. E em relação à endometriose, a gente vê assim, não sei se com o tempo, aí o senhor pode explicar para a gente, se vem se falando muito mais sobre esse assunto e até meninas muito novas vêm sendo diagnosticadas com a endometriose atualmente, né? Isso mesmo, porque temos que conscientizar e fazer a paciente ir atrás. O médico tem que se conscientizar e buscar ativamente. Como eu falei, o ultrassom não aparece. Nós temos estudos mostrando que, em média, a mulher sofre 7 anos até alguém pensar na doença. Isso não pode. Esse estudo foi revisado recentemente e, pasme, continua 7 anos a média de tempo
que a paciente fica sofrendo até alguém pensar. Isso não pode. Então, saiba que sentir dor não é normal. Não quero dizer que sempre vai ser endometriose, mas é um diagnóstico que a gente precisa descartar. Eu ouço muitas pessoas dizendo, principalmente da área da saúde, que nós precisamos ouvir os sinais que o nosso próprio corpo dá. Seja algo que está diferente, seja uma dor, seja algum sintoma. Falando, nossa, isso aqui está estranho, não era assim antes, por que está assim agora? E, de fato, consultar aí regularmente um ginecologista para entender o que está acontecendo, né, doutor? Perfeito, perfeita colocação. Tá certo, então, doutor, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, pelo seu tempo e até uma próxima, viu? Muito obrigado. Até logo.